Poder do Espírito Santo. Livro de Billy Graham. Introdução. O anelo do homem, o presente de Deus. O ser humano tem dois grandes anelos. Um é por perdão, o outro é por bondade. Consciente ou não, seu ser interior anseia pelos dois. Há momentos em que até grita por eles. Apesar de, em sua agitação, confusão, solidão, medo, pressões, às vezes não saber por que está gritando, Deus respondeu este primeiro pedido de ajuda por perdão, no Calvário. Deus enviou seu único filho a este mundo para morrer por nossos pecados, para que possamos obter perdão. Isso é um presente, o presente da salvação. Esse presente está sempre à disposição de que todos que admitem com sinceridade que erraram, que pecaram. Ele é dado a todos que estendem a mão e aceitam o presente de Deus, recebendo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Paulo o chama de a dádiva indescritível de Deus, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 15. Mas Deus também ouviu o nosso segundo anseio, aquele anelo por bondade, e o respondeu no dia de Pentecostes. Deus não quer que venhamos a Cristo pela fé, para depois viver derrotados, desencorajados, frustrados. Pelo contrário, Ele quer cumprir com poder todo o propósito de bondade, fazer o bem e a obra da fé, a fim de que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11 e 12. A grande dádiva do perdão, Deus acrescenta a grande dádiva do Espírito Santo. Ele é a fonte do poder que satisfaz a nossa necessidade de escapar da fraqueza miserável que nos aprisiona. Ele nos faz capazes de sermos realmente bons. Se quisermos viver uma vida sensata neste mundo moderno, se quisermos ser homens e mulheres que possam viver de maneira vitoriosa, precisando desses dois presentes que Deus nos oferece. Primeiro, a obra do Filho de Deus por nós. Segundo, a obra do Espírito de Deus em nós. Este foi o meio de Deus satisfazer os dois maiores desejos da humanidade: obter perdão e ser bom. Um amigo me disse certa vez: preciso de Jesus Cristo para a minha vida eterna e do Espírito Santo para a minha vida interna. Se você crê em Jesus Cristo, está à sua disposição um poder que pode modificar sua vida, mesmo em áreas tão íntimas como o seu casamento, seu relacionamento com a família e com outras pessoas. Deus também oferece poder que pode transformar uma igreja cansada em um corpo vivo, um poder que pode revitalizar a cristandade. Infelizmente, esse poder tem sido ignorado, mal entendido, mal usado. Com a nossa ignorância, causamos curto-circuito no poder do Espírito Santo. Muitos livros foram escritos sobre esse poder. Muitas orações foram feitas pedindo por esse poder. Multidões de cristãos gostariam de tê-lo, mas não sabem direito o que ele é. O mundo olha para o cristão com alguns preconceitos. Vê o crente como uma pessoa obstinada, séria e sem senso de humor. Alguém que não consegue fazer as coisas por si e por isso usa Deus como muleta. Alguém que esqueceu seu cérebro no jardim da infância. Bem, se esse clichê se aplica mesmo a nós ou à igreja, de alguma maneira, então, precisamos conhecer o poder maravilhoso e revolucionário que está exclusivamente à disposição dos que creem em Cristo. Ninguém pode comprá-lo, ganhá-lo, exigi-lo ou usá-lo sem conhecer antes a sua origem.
o Espírito Santo foi prometido. Quando Jesus estava ensinando seus discípulos, preparando-os para o que ele sabia ser o fim, seu coração estava preocupado com eles, porque sabia que estavam confusos e tristes. Posso imaginá-lo indo de um em um, pondo seu braço ao redor do ombro deles. A cada um ele explicava de forma simples, assim como fazemos com nossas crianças, as verdades importantes que queria que entendesse. A certa altura ele disse: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. João, capítulo 16, versículos 5 ao 7. Isso é uma promessa. A vinda do Espírito estava baseada na palavra do Senhor Jesus Cristo. Não foram estabelecidas condições. Jesus não disse que enviaria o Consolador ou o Ajudador a alguns crentes e não a outros. Nem disse que deveríamos pertencer a alguma organização especial ou estar acima na escala de espiritualidade. Ele simplesmente disse: se eu for, eu vô-lo enviarei. Quando Jesus faz uma promessa, ele não a quebra, nem a esquece. Podemos duvidar da promessa de algum amigo ou de alguém da família? Podemos até duvidar das nossas promessas feitas a outros, mas Jesus nunca nos deu uma promessa que tenha alguma sombra de dúvida. Algumas pessoas rebaixam Jesus Cristo, chamando de um grande líder ou um dos maiores líderes religiosos do mundo. Entretanto, no tocante à promessa, é interessante contrastar suas palavras com as do outro grande líderes religiosos ou filósofos. Por exemplo, quando o fundador do budismo estava se despedindo dos seus seguidores, disse: vocês têm de ser sua própria luz. Ou quando Sócrates estava para tomar aquele copo com veneno, um dos seus discípulos se lamentou, dizendo que ele os estava deixando órfãos. Os líderes da religião e filosofia do mundo não eram capazes de prometer que nunca deixariam os seus seguidores. Os discípulos de Jesus Cristo, no entanto, não foram deixados sós. Ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outro. João, capítulo 14, versículo 18. É interessante notar que a palavra grega para órfãos é a mesma que o discípulo de Sócrates usou quando compreendeu que seu mestre o deixaria sozinho. A promessa cumprida. Jesus disse que deixaria seus discípulos por algum tempo, o que de fato fez. Durante as horas terríveis da crucificação, da morte e do sepultamento, dúvidas cruéis tomaram conta das mentes dos que o amavam. Ele ainda não tinha sido glorificado e por isso a promessa do seu Espírito ainda não tinha se concretizado. Mas sabemos o que aconteceu. Deus o levantou dos mortos e lhe deu glória. Falando às Escrituras, dizem que Cristo veio por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Deus havia mandado esperar pelo Espírito que deveria vir. Jesus ressuscitou dos mortos e foi visto pelos seus discípulos, incapazes de compreender o que estava acontecendo. Eles não o reconheceram a princípio e ficaram assustados, pois pensavam que estavam vendo um fantasma. Para confirmar sua realidade física, Jesus lhes disse que o tocassem e até pediu algo para comer.
Um fantasma não tem carne e osso, não é? Nem poderia comer, não é verdade? Esse era Jesus, não o Espírito que ele havia prometido. Mesmo assim, ele disse que continuasse esperando. Ainda não chegara a hora. A promessa foi cumprida 50 dias depois, no dia de Pentecostes. Que dia, para nós, com a nossa mentalidade prática, terrena, científica, é difícil imaginar os acontecimentos impressionantes daquele dia. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Tinha chegado aquele que eles deveriam esperar. Que diferença faz a ênfase de uma palavra na descrição de um acontecimento de tão abaladora importância? Antes de Pentecostes, a ênfase estava na palavra pedir. Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas capítulo 11, versículo 13. Depois de Pentecostes, a ênfase estava na palavra receber. Pedro, em seu sermão, cheio de poder, naquele mesmo dia, disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículo 38. Essas são as boas novas. Não estamos mais esperando pelo Espírito Santo. Ele está esperando por nós. Não estamos mais vivendo em um tempo de promessa, mas em dias de cumprimento desta promessa. Os que faziam parte da igreja primitiva, aqueles homens, mulheres e crianças que conheciam a realidade do poder do Espírito Santo, foram totalmente transformados. O ímpeto do poder que eles experimentaram no dia de Pentecostes é característico da época que nos deu o Novo Testamento. O Espírito Santo foi prometido. A promessa foi cumprida, os discípulos foram transformados e a glória de tudo isso para nós é que Ele está presente em todo crente verdadeiro. Assim, o seu poder também está à disposição de nós hoje. Quem é essa pessoa que Cristo prometeu enviar à terra em seu lugar? Quem é essa pessoa que ele usa para transformar a natureza humana e pode dar a você poderes sobrenaturais para enfrentar qualquer dificuldade? E como podemos experimentar o seu poder em nossas vidas todos os dias?